Chiambote kie no kwaeno gonso no alandi yetu amalongi mandinga kikongo nengwa Marta e nengwa Juliana ngisi lombote tutondele tuyangalale. Sejam muito bem-vindos mais uma vez nas nossas aulas de Kikongo. Não estamos no Facebook, não estou a conseguir conectar no Facebook, simplesmente estamos no YouTube, infelizmente. Mas quem conseguir partilhar como se diz, essa live na minha página do Facebook seria bom. Aqui não consigo entrar diretamente na minha página do Facebook, só estou online no YouTube. E a Mano Dionísio também que está a tentar entrar, mas ele está no YouTube e a Mano está nos acompanha. Minhas manas, na verdade a nossa aula de hoje vamos falar sobre as cores, Mana Marta? Mana Juliana, vamos falar sobre as cores. As cores, mas antes de tudo, vou fazer só uma recapitulação nos números, porque a Mana Juliana Nkosi Adriano, que é um que água tata Kossi. Tem alguém no YouTube que deu um sinal. Então, vamos fazer uma recapitulação nas nossas aulas, como os manos sabem que o objetivo principal das nossas aulas não é correrem, até porque nós não temos fins de outras naturezas que não seja só nós falarmos a nossa língua. Então, nós podemos recuar o tempo que quisermos, porque não temos aquela coisa de dizer, vamos cumprir o programa, é o tempo, essa coisa toda. Não. Então, vamos voltar um pouco, depois daremos a nossa aula de hoje, que é cores, uma nova aula, mas vou recapitular. Mana Juliana e a Mana Marta também. Mana Marta eu sei que vai recapitular, porque já sabe muito bem que as matérias. Mana Juliana, preste atenção. Se encontrares uma dificuldade, dá um sinal para eu voltar a repetir. É assim. Mana? Eu estou a seguir. Obrigado, Mana, sim. Ok. Então, nossos números, para se contar em Kikongo, é muito simples. Basta nós termos o domínio de 0 a 10. Basta nós dominarmos de 0 a 10, podemos contar qualquer número em Kikongo. O segredo é nós aprendermos a contarmos de 0 a 10. Então, vamos para isso. Número 0 em Kikongo diz Pavala. Olha a pronúncia. Pavala. 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 1. Mosi. Zole. Tatu. Ya. Tanu. Sambanu. Sambuadia. Nana. Voa. Kumi. Pavala. Mosi. Zole. Tatu. Ya. Tanu. Sambanu. Sambuadia. Nana. Voa. Kumi. Para os que estão a entrar agora, e esta aula é antiga, fui simplesmente pegar porque a Mana Juliana queria entender, por isso eu fui pegar para revisar um pouco e depois vamos entrar na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, vamos falar sobre as cores. Não saia daí, porque é uma aula nova. Agora, quando a gente dominar de 0 a 10, aí, para avançarmos contra os números 11 até 20, é muito simples. Como temos aqui o 10 que é Kumi, vai ver, né? Então, o 11, simplesmente vamos pegar um aqui. Vai ficar como? Kumiye Mosi. Vou repetir. Quando a gente aprende a contar de 0 até 10, aí, para que a gente acrescente os outros números, a regra é muito simples. O 11 é o 10, que é o Kumi, e vamos pegar um, vai ficar como? Kumiye Mosi. O 12, Kumiye Zole.
o 3, Kumie Tatu. Sucessivamente, vamos avançando. Quando chegarmos no 9, Kumie Voa. Depois vem o 20. Macumole. Macumole. Ok, é isso aí, mana. Macumole. Vamos avançar nesse número mesmo, não é? Tá vendo? Kumi é 10. Macumole, que a mana e Marta já disse. Macumole. Ok. Nós estando no Macumole, que é o 20, para avançarmos com outros números, também a gente vai se apegar no Macumole, depois voltamos aqui, né? No Macumole, vamos fazer como? Macumole ye Mosi. Macumole ye Zole. Macumole ye Tano. Agora, quando chegarmos no 29, que é Macumole ye Voa, aí vem, Mana Marta fala? Macumatatu. Sim, senhor, Mana Marta, aí está. Macumatatu. Ok, vamos voltar lá. Vem o Macumatatu. É o 30. Para avançarmos para outros números também, não custa nada. É só voltar. Já temos o Macumatatu, que é o 30. A gente volta aqui, pegamos Macumatatuye Mosi. Macumatatuye Zole. Macumatatuye Tatu. Então, também quando chegarmos no 9, vai Macumatatuye Voa. 39. Então, depois venha o outro a seguir, Mana Marta, qual é? Macumaya. Ok, aí vem o 40, Macumaya. Até aí, queria ouvir, Mana Juliana, uma dúvida, Mana. Tá tudo tranquilo. Entendeste mesmo muito bem, né? Sim. Tá bem. Agora vamos pular para dezenas, para centenas, né? Porque as dezenas eu acredito, mas atenção, tem um número que é complicado. Os 70 e 80, né, Mana Marta? Sim. A Mana Marta se lembra como se diz os 70 e o quê? Os 70 e o 80 e o 90? 70 Lusamboadi, uma coisa assim, não sei se estou bem na pronúncia. Marta, falaste bem, não fica mais com dúvida. Ah, tá bem. Falaste bem. Ela tem alguém a entrar, Xará, vamos adicionar. Oh, Xará! Mano, cara, Niracuwa. Hoje vamos falar das cores, Xará. Vamos falar das cores, para recordares um pouco as cores, né? Só dar uma recapitulação no quê? Na numeração. Mas a nossa aula de hoje é cores. Sim. Então, Mana Marta, pois, Mana Marta falou bem, vamos embora, minha mana. O 80 é? Lunana. Ok. E o 90 é? Luva. Sim, senhor, irmã. Então, Mana Marta sabe bem, esta aqui é a parte, só que tenta complicar um pouco, que não segue a regra, tá vendo? Do Samboadia, Lunana, Luvoa. Então, depois a gente vai no 100, Kama. O 200, Kama, Zole. A regra continua. Quando já temos o Kama, ao colocar o 200, esse é o Kama, Zole. Kama, Tatu. Também pode falar Kama e Tatu, não está errado. E a mana? Kama Tatu, Kama e Tatu, não está errado. Kama Zole, Kama Zole, não está errado. Porque a nossa língua tem muitas variantes, essas variantes, de acordo com a sua realidade, às vezes vão acrescentando alguma coisa. Se disseres Kama Zole ou Kama Zole, não está errado. Kama Tatu ou Kama Zitatu, não está errado. Ok. Depois daqui vamos avançando, vamos até Mili. Mili é
Funda de Moci. Funda de Moci. Funda de Moci. E se for 2000, que é, mana Marta? Funda mole. Mafunda mole. Mafunda mole. Porque essa mana vir bem aqui, e 50 mil, né? Mafunda makumatanu. Tá vendo, né? Mafunda kumi é 10. Mafunda tanu e 2000, mafunda mole. Mole. Agora vamos falar o ano de 2024. Mana Juliana, tenta, embora minha mãe. Mafunda mole 2000, né? Sim, sim. Sim. E 2000 é mafunda mole, sim. Mafunda mole é Camazole. Será mesmo? Camazole 200. Não, Mafunda mole é o 20. Macumole. Macumole. Mafunda mole, Macumole. Maia. Ye. Maia. Ye. E Maia. Não, é para te falar yeia. Ieia. Ah, é o 4. Sim. Sim. Então, mafunda mole e macumole yeia. 2024. Yeah, mano. É. Já sabes falar o quê? O ano em Kikongo? É. Mafunda mole e macumole yeia. Então, e pelo menos, mana, fizemos uma recapitulação, né? Vamos já entrar nas nossas cores, certo? Certo. Ok. A colega está bem à vontade? Não parece até que não fala aqui Congo. Não, a Mana Marta também, você é muito assim também, já sabes, tá vendo? Não, mas não, mas estou a ver a colega bem à vontade. Eu estou a dizer, essa colega, eu tenho a impressão que já fala aqui Congo. Nada, não fala nada. Tá bom, tá bom. Tá. Estou aprendendo Xará, tem uma também. dúvida. Xará, queres ajudar uma coisa, uma parte? Não, não posso dizer nada. O que o Xará está a dizer, realmente que estou a acompanhar. A aula está correndo muito bem, não há nenhum problema difícil aí. Muito obrigado. Agora vamos às cores. Atenção, as cores, o Xará está aí, podem me ajudar. As cores foram adaptadas de acordo à realidade de algumas coisas, né? Como se diz? Alguns objetos da natureza que apresentam certa cor, então aí a nossa língua adaptou os nomes desses objetos para designar as cores. Assim, por exemplo, preto, ndombi ou ndombe. Em algumas variantes pode falar ndombi, outras variantes ndombe. Assim, por exemplo, quando está se referir da pele negra, né? Nituandombe. Nituandombe. Agora, se for a pessoa negra, atenção, manos, quando estou a dar as minhas aulas, eu vou citando certas coisas, as pessoas não podem interpretar como se fosse as situações raciais, não. É uma ilustração. Gosto sempre de chamar a atenção aí, até porque eu não sou assim, todo mundo sabe. Não é isso, Xará? Faz no bom caminho. Então, pessoa negra, mutu andombe. Mutu andombe. Pessoa negra, mutu andombe. Agora, pessoas negras, atu andombe. Atu andombe. Xará? Hoje estou a ver que o Xará hoje está mais dentro da capital. Essas pronúncias fogem mais dentro da capital, da província. Não, sim, pois são as variantes. A minha cabeça faz muita confusão, bué de variantes. Mas estou sempre lá na linhagem. Senhor,
Não está feliz da linhagem, está tudo em condições, não há problema. Sim, sim. Agora, a cor vermelha, Mbuaki. Exatamente. Mbuaki. Mbuaki. Ndombe. Ndombi. Mbuaki. Mbuaki. Pembe. Agora, a pessoa branca, mutua pembe. Mundele. Tá vendo? Mundele. É? Mundele também é Lingala. Não, Mundele é Kikongo mesmo. Mundele é uma pessoa branca. É Kikongo também? Sim. Ok. Por isso, eu sempre costumo dizer, mana, que as nossas línguas bantus, né? Algumas delas cruzam-se. Tem algumas expressões em Kikongo, em Lingala, e que poderemos encontrar no Kikongo. Porque o Kikongo tem muita influência no Lingala. Ok. Esta é uma das razões. As pessoas podem me dizer, por que o Kikongo que tem maior influência no Lingala? É muito simples. Só basta vermos a divisão geográfica, né? Antes da divisão, não vou fugir, mas vou dar esse que é. Tudo aquilo que suscita perguntas nas pessoas, eu gosto de esclarecer. As pessoas podem dizer, Gonçalo, você insiste sempre em dizer que o Kikongo tem muita influência no Lingala. Por que o Lingala não tem influência no Kikongo? Porque a questão de extensão que cobra o Kikongo não se compara com o Lingala. Só que o Lingala proliferou-se, ganhou muita força. Mas eu estou a dizer na influência da própria língua. Quantos países que representavam o Reino do Congo? Tá vendo? Temos o Congo-Brazzaville, o Gabão, o sul dos Camarões e o sul da República Democrática do Congo e o norte de Angola. Enquanto o Lingala só representava, agora já representava uma etnia. Então é por isso, naquele tempo, o Kikongo poderia influenciar ainda mais o Lingala do que o Lingala influenciar o Kikongo. Mas só que através do reinado do presidente Mobutu, ele alavancou esta língua e tornou-se, acredito que a maior parte de África subsaariana falam o Lingala, ou entendem um pouco, ou encontremos alguns falantes. É isso aí, meus irmãos. Xará, como é mais velho sempre, eu gosto de dar palavras mais velho, né? Eu gosto de aprender também. Embai, uma marroa, wa como já jingala. Mambo to hole. Oyetu aqui Congo. Oho jingala. Catulo de paz. Vou falar isso em português, parece que a minha pasmana Marta entender. A aula que o Xará deu aí, a passagem que ele mostrou entre o Lingala e o Kikongo, nós do norte, nós Bakongo, é muito mais fácil falar de Lingala por causa da linhagem do Lingala. Então, não há dificuldade de falar o Lingala, ou de aprender o Lingala, não tem muita dificuldade, é muito fácil, porque há frases que combinam com a língua dos Bakongos com o Lingala. É isso aí. Yeah. Muito obrigado, Xará. E vamos avançar, né? Core branca, pembe, core verde, Lucaya, luatse. Ok. Lucaya, porque, como eu ia dizendo, Lucaya é folha. Acho que a mana, da outra vez falamos, né? Macaia. Macaia. Macaia é o plural de folhas. Agora, se for uma folha, Lucaya. Macaia, Lucaya. Lucaya luatse, quer dizer, folha verde, traduzindo ao pé da letra. Tá vendo, né? Então, os mais velhos adaptaram a cor verde comparando com uma folha. Lucaya luatse. Se é fresco. Se. Uhum.
Por exemplo, se nós quisermos definir uma árvore fresca, podemos assim, ti watse. Agora, se for uma árvore seca, ti waiuma. Bem dito, claramente. Lukaya luatse, ti watse, ti waiuma. Yuma é seca. Olha, e as nossas avós, ou lá nas aldeias, nossas mães, quando querem fazer bullying de alguém que é bem magrinho assim, tá lá que ni tukana yao, yamana Yuma, né? As nossas avós, naqueles meninos que cresceram sempre assim, bem magrelos assim, né? Os avós sempre diziam, tá lá que ni tu yamana Yuma, nesse cadiangako. Tá vendo? Então, a avó dizia assim, olha o corpo bem seco, parece que não come. Tá vendo? Yuma. Atenção, essa expressão Yuma, e não pode se confundir com Lingala, Yuma é burro, né? Não tem nada a ver. Ntiwa Yuma é árvore seca. Agora, também Ntiwa louca, também pode ser árvore seca, em outras variantes. Yamanas. Louca pode ser uma coisa seca. Se quisermos, assim, por exemplo, lá nas aldeias, as mamães, quando colocam bombom naquelas quitandas assim para secar, e podem te mandar para dizer, Natala elua yanekedi, ngai yumini kala ou ngai lokele. Tá vendo? Podem te perguntar, repara lá que ele é uma cruel, se, secou ou não. Então pode-se usar essas duas expressões. Louca e Yuma. Louca e Yuma. Eu só vou atender um telefonema importante, como estou no lugar de trabalho, um minuto só.
Toto Apollo. Tá me ouvindo, manas? Agora sim, fiquei um Agora tempinho. sim. Oh, o microfone tá. Quando eu terminei de falar, já não liguei o microfone, perdão. Estava a falar sozinho. Eu também vi, o silêncio estava demais. Eu não via nada. Perdão. O Mano Cossi também e escreveu aí, é que me deu sinal. As manas têm que escrever quando alguma coisa está se passando mal aí, para mim saber. Olha, Ok. um momento até sair, eu pensei que o problema fosse do meu lado. Não, mano. Pois, então vou repetir. Eu dizia o verde, Lucaya Luatse. Depois, o verde, não, o castanho, caqui. Estás a ver o que é aquela farda do que é das recrutas, né? Estava aquele castanho aí. Sim. Caqui. E amarelo, lulengue-lengue. Lulengue-lengue. Lengue. Lulengue-lengue. E O vem de azul quê? Lengue. Vem de quê? vem daquela cobra, lulengue-lengue. Pode repete mais. Eu acho que a minha linha estava em problema. Não percebi bem. Aqui só aí, depois não ouvi mais o outro. Caqui é castanho. É O castanho, sim. amarelo, lulengue-lengue. Perfeitamente. Lulengue-lengue. E é isso que eu quero saber. Yeah. O azul, budi ou bulé. A cor do céu, tá vendo, né? Bulé. E o cinza é uma inspiração do que é do... Tá vendo quando a gente queima algo, a cinza, no Kikongo a cinza diz Ntoto Apolo. Ntoto Apolo. Mas aqui, como só vamos nos referir de cinzento que é a cor, então polo. Já não entra um toto porque é terra. Polo. Mas atenção, esse polo também pode significar o rosto. Mas a pronúncia sai polo. Já não é polo. Polo. A cara, o nosso rosto pode ser polo ou zizi. Cinzento, polo. Laranja, lulala. Lulala. Sim. Violeta, piuca. Então, esses são as nossas cores. São as nossas cores. Eu quero que as manas, quem quiser repetir para mim, apreciar a pronúncia, porque o importante aqui é pronunciar bem, né? Porque se pronunciar mal pode significar outra coisa. Mas uma coisa que eu gostaria aqui realçar, a nossa língua Kikongo tem uma particularidade muito boa que eu respeito tanto. Dificilmente, mas é difícil mesmo. Dificilmente em Kikongo, se pronunciares uma palavra erradamente, vai tender para uma asneira. É raro. Acontece, mas é raro. Simplesmente vai significar outra coisa, mas não é asneira, não. Diferente de outras línguas. Está me seguindo, né, Mana Marta? Por isso, Sim. ao pronunciar, eu exijo boa pronúncia, porque é só para não significar outra coisa. Assim, por exemplo, o rosto, polo, e aqui o que? Como se a cor cinzenta, polo. É como se fosse, exemplo, aquela pronúncia, caca. Caca é animal, caca é avó.
Aquilo que há na língua portuguesa, as palavras homógrafas, e palavras sinônimas, antônimas, tudo isso, na nossa língua também, Kikongo, tem. Aquelas palavras que se escrevem da mesma forma, lê-se de forma diferente, ora está a mesma escrita, lê-se da mesma forma, mas significado diferente. Isso também no nosso Kikongo tem. Assim, por exemplo, yala, yala. Escreve-se da mesma forma, mas a pronúncia que vai dizer, é que vai significar a coisa, né? Yala. Yala é estender. Agora, yala é reinar. Estender, reinar. É? Sim, estamos a acompanhar. Yala é yala. Yala é reinar. Yala é estender. Caca é avó. Caca é um animal, preguiça. Caca. 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 Ok. Então, tentem, quem quiser, tenta. Se a Mana Marta, se quiser, pode. Se a Mana Juliana também, se quiser tentar, pode. Caso não, vamos passar, não tem problema. Eu vou ler. Sim, Mana, agradecia. Ndombi. Ok, sim, senhor. Mbuaki. Sim, senhor. Pembe. Ok. Lukaya Lutse. Lukaya Luatz. Já pronunciaste tipo o quê? Tipo alguém mesmo do que? Do Mbanza Congo. Kaki. Ok. Luli. O amarelo. Luli. Olha, sabe-se por que não estás a conseguir pronunciar, Mana Marta? Sim. Sabe-se por que não estás a conseguir pronunciar? Porque tem um erro aí. Esse erro é que está a te complicar. Tenta só corrigir aí. Ficaria, deixa só, vou lá escrever. Learn to write. Ei, desculpa. Às vezes esse hábito de ter boi de língua aí na boca. Então, Tenta corrigir, mana. Mana Juliana e a Mana Marta. Luli Tilengi. É? aqui o erro está no U. Não devia ter o aí, porque segundo o que nós aprendemos nas línguas locais, né? Língua Kikongo não pode ter o U junto com mais uma vogal. Tipo, não pode ter duas vogais no mesmo sítio, não é isso, não? Não, sim, estás a falar bem. Então, mas esta regra, como podemos aplicar na letra G, porque eu também faço referência, que temos uma regra, mas ele tem uma exceção na letra G. Como é que ficaria? Seria a pronúncia, mesmo sem o U, ficaria Gui, seria Lulengue-lengue, certo? Sim, Lulengue-lengue. Lulengue-lengue. Tá vendo? Ele só seria aí o E. Tá vendo? Aquelas duas letras não quer. Lulengue, Lulengue, Lulengue-lengue. 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 Mana Marta, Lulengue-lengue. 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 Sim, senhor, tá vendo? O que estava a te complicar é aquilo aí, que estava aí, tá vendo? Lulengue-lengue. Ok, podemos avançar. Budi, buli. Budi, budi. Budi. É. Ou Buli. bulé. Ou bulé. Bule. É. Cinzento. Polo. 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 Po. Polo. É. Lulalalala. Ok. Piuca. Piuca. Piuca.
Piuca. Piuca. Sim, senhora. Mana Juliana, não quer tentar, né? Vou tentar. Tem que Ah, tentar. vai lá, Mana. Sim, senhora, tenta. Ndombi. Aham. Mboaki. Ok. Pembe. Lukaya Luanse. Ok. Kaki. Ok. Lulengi Lengi. Uhum. Mbudi. Obule. Aham. Mpolo. Lulala Lala. Sim, senhora. Yuka. Tá. Aqui agora o que eu vou pedir só é só mesmo já entrar. É só já entrar no que é, e recordar muito bem sobre a enumeração que recordamos, também sobre o que, como se, sobre as cores, tá tudo ok, né? E aí sobre o mano Cossi Adriano, por favor, se tem uma dúvida, pode escrever aí, mano, porque eu estou a acompanhar. Se estiveres aí, está acompanhando nossas aulas, escreva e eu poderei responder caso esteja em meu alcance a tua questão. Por favor. Se eu também não conseguir, tem muitos dos meus mais velhos onde eu recuo sempre e procuro aprender e trazer aqui aos manos. Porque como os manos sabem que a passagem de informação da nossa identidade cultural é sempre oral. Não recebemos porque estou a estudar, escrito, não. É conviver com os mais velhos. Xará, deixa-me só dizer uma coisa. O Lucaialo há de ser, mas tem um caminho à parte de Lucaialo Ayuma. Isso não foi falado. Não, Luayuma é que está, que é seco. Está vendo? Claro. Yuma é seco, sim. Eu tentei fazer uma referência na árvore, mas o que Xará falou está certo. Sim. O Lucaialo há de ser Lucaialo Ayuma. Ok. É. Oh, a mana Juliana desceu. Agora nós vamos. Olha, mano Cossi Adriano, muito obrigado. Caso queiras aprender mesmo Kikongo e eu te mandar as matérias passadas, o alfabeto e acompanhar, se tiver vontade, e podes no off deixar o teu. Podes no off deixar. Não. Eu vou colocar o meu. Acho que o meu número tá aqui. Tá aí, não? Podem no off pegar, me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou te mandar as matérias. Xará, eu também tenho o dicionário, tenho o livro de provérbios. Quem quiser, me mande uma mensagem no WhatsApp. Como a minha vontade das pessoas aprenderem Kikongo, eu posso passar isso à vontade. Mas, Sim, Juliana, sim. já te mandei o quê? O dicionário, né? Sim, já me mandou tudo, tudinho. É por isso que você tem que falar Kikongo. Tá bem. Agora, vamos no nosso provérbio de hoje. O provérbio de hoje diz assim: finda inayemeso, cansi, eyaka, inayemato. Que provérbio. É finda inayemeso. Não. É finda inayemeso, cansi, eyaka, inayemato. No, dias atrás nós falamos de que Yaka é que, mano? Parede, exatamente. A mala não esqueceu. Quem que falou, Mana Marta ou Mana Juliana? Ana Juliana. Senhor, não esqueceu. Fico muito orgulhoso em ouvir isso. Não esqueceu. Muito bom. Yeah. Então, esse provérbio diz assim, né? Diz assim: as matas têm olhos, mas as paredes têm ouvidos. Ouviram a tradução, manas? A tradução ao pé da letra. Depois eu vou já dizer o significado. É finda inayemeso, cansi, eyaka, inayemato.
Mas tu também, a Mana Isabel, Mana Marta também, esse termo não é estranho, né? Não, não, não. Agora, uma orelha, cutu. As duas orelhas, matu. Matu. É. As matas têm olhos, mas as paredes têm ouvidos. Porque, neste caso, fora ou dentro, a descrição é a mesma. Então, esse provérbio nos dá a entender de que quando nós vamos a uma floresta ou a lavra, a gente consegue ver, porque temos um espaço aberto. Esse espaço aberto consegue nos dar uma ilustração. Se porventura estamos a conversar, se há alguém que está a vir aí, nós temos a oportunidade de pararmos para que o que estamos a falar não seja ouvido. Mas se estivermos em casa, quem está no outro lado podemos não dar conta. Mentira ou é verdade? É verdade. Então, por isso isso também tem a ilustração de dizer, e quando estamos em casa, devemos ter muito cuidado, usar a sabedoria, o que falar, o que não podemos falar, porque a nossa fala pode influenciar negativamente naquilo que a gente está a falar. É a cautela que devemos ter quando estamos em casa. Quer dizer, ou quando estamos num local. A casa pode significar um escritório, a casa pode significar a igreja, todo aquele sítio onde nós estamos inseridos. Pode significar uma sala de aula. Mas o que é a floresta ou a mata pode significar um espaço aberto. Quer dizer, nós estamos no espaço aberto, devemos saber, como dizer, quando estamos num sítio, devemos saber o que é tratar no seu devido lugar. Tá claro, né, mana? Sim, sim. Tá claro. Ok. Tem um outro provérbio, acredito que as manas já passaram, e que diz assim que é muito, é vata. Você já tinha dito, porque eu atiro sempre os provérbios assim, você já e tinhas ouvido, mana, pode ser para trocar, já? É vata. Ngawe kwandi di nuengena, é muito, kaulendi luti lavandambo. Já havia dito esse provérbio? Não lembro, não. Esse não. Esse não lembro. Ok. Então, apontem. É vata. Vata é aldeia. Vata. Também esse vata pode significar trabalhar. Mas neste caso, nós estamos a nos referir de uma aldeia. De uma aldeia. É vata ngawe quando de nuenga. Nuenga é estreita, pequena. Vonga é grande. Nuenga é uma coisa pequena. Que uma que é fiote. Uma coisa pequena. Nuenga. Estreita. Traduzindo ao pé da letra, esse provérbio diz: a aldeia, para tanta pequena que for, o sol nunca há de passar de lado. Mas se tivermos numa aldeia pequena, o sol não passa onde? De lado? Não. Sim. Então, a aldeia, para tanta pequena que for, o sol não há de passar de lado, sempre no meio desta aldeia que é pequenininha. Então, o significado deste provérbio, os nossos mais velhos, para tanto pequeno que forem, não estudaram, não fazem nada mais, você nunca vai passar de lado perante a ele, tá vendo, né? A honra, deves honrar os teus pais sempre, ou os mais velhos, porque na boca dele sempre sairá uma palavra para confortar-te ou para te orientar.
Estamos juntos, né? Sim, estamos. Então, quero ouvir um pouco das manas e, rigorosamente, nós gostamos de terminar as nossas aulas às 20 mesmo, só 1 hora, para ajudar também os manos que têm, porque não dá para prolongar muito. Esse vosso tempo é tão precioso e então tem muita coisa para fazer e nós tornamos isso como nosso hobby, aprendemos a nossa língua. Xará, muito obrigado por disponibilizar sempre esse tempo de estar aqui. Muito obrigado. A mana Marta, a nossa mana Isabel não está aparecendo, mas não sei porquê, estou um pouco triste. O mano Paulo também desapareceu. Mana Isabel, mana Marta. Eu vou ligar para a Isabel ainda hoje. Sim, mana, pois. Então, e a mana Juliana também veio dar uma força aí, muito obrigado. E também sofres um pouco pelo fuso horário, né? Às 6 horas, entra nas aulas lá, são 16 horas, então, mas Deus seja louvado. E a minha mana, força e coragem. Tá bem, obrigada. Sim, bem. Ei, Ranguina. Hoje é domingo, ok, domingo. Mambo malundo. Lundo. Lundo maquiana. Ok. Tá bem. Mas olha, outra coisa, família. Não, vou falar depois de eu sair online, já? Deixa aí. Tá bem, então vou terminar a aula, mas não sai ainda. Que ambote que não conheço o onso no alandi eto malongi maninga aqui Congo. Tu focole kueto na malongi meto, do Thomas Sala que ambote na luso Luanzambi. Do Thomas Sala. Tu tonda tua fula.